E lembrar, né, que o nosso planejamento é o nosso fazer no futuro, né? Então, quando você está pensando no seu plano de projeto, você está basicamente pensando nos recursos, na necessidade, no que você vai precisar para completar o projeto, né? Que tipo de material humano, que tipo de material técnico, que tipo de material, que tipo de recurso você vai precisar. Basicamente é isso que você está pensando, basicamente é isso que você está considerando no futuro, né? Então, assim, coisas que nós começamos a pensar no projeto, acho que a primeira coisa, né, é entender um pouco do que o cliente quer, né? Então, perguntar para o cliente, né, o que você deseja, ou mesmo perguntar para você, né, o que eu quero. Então, essa pergunta do o que você quer, né, que tipo de trabalho será feito, que tipo de necessidade a gente precisa, a gente está começando a perguntar do escopo do projeto, né? E quando eu falo do escopo do projeto, quando eu falo o que você quer, ok, quais são os requisitos, quais são as necessidades, que tipo de trabalho você está fazendo, descreva ele um pouquinho para a gente, descreva o que você tem hoje, descreva o que você quer no futuro, o que você está vendo no futuro, pede para o cliente descrever, para ele contar com as próprias palavras dele, para que você entenda por trás qual é o objetivo que está movimentando ele a alcançar aquele objetivo. Então, aqui existe uma série de áreas e conhecimentos que a gente vai ter que passar, como, né, levantar todos os requisitos, coletar os requisitos do projeto, né, criar um documento, né, criar uma estrutura onde eu consiga, pode ser um quadro Kanban, né, você pode pegar, por exemplo, uma ferramenta super fácil da gente utilizar nos dias de hoje, um mind map, né? Então, tem dentro da Google, mind map dentro da Google, tem mind map que você pode instalar no seu celular, tem mind map que você pode baixar de plataformas gratuitas, ou simplesmente pega alguns post-its, pega uma folha A4 e vai fazendo as conexões do que você quer com o que conectado, como é que as coisas funcionam, como é que as coisas interagem. Ah, você quer uma casa, você quer uma piscina, você quer uma churrasqueira, e você vai conectando o que você quer nessa churrasqueira, essa piscina, como que você visualiza essa piscina. Ela é profunda, você tem filhos pequenos, você tem filhos grandes, esse sistema que você está falando, esse software que você está falando, teu desejo é que muitas pessoas acessem, poucas pessoas acessem, ele vai ficar numa nuvem, ele vai ficar residente no servidor. Percebe? Então, vai buscando informações, né, vai coletando as necessidades, vai tentando entender qual é o trabalho, né, qual é o escopo, qual é a amplitude daquela ideia, para, óbvio, de começar a colocar um limite aqui, testar restrições, né, verificar quanto de orçamento que tem, vamos testar uma premissa ou outra. Ah, mas se não ficar pronto em junho, pode ficar pronto em novembro. Se a gente não conseguir fazer no PHP, a gente pode fazer no Java. Se a gente não pode entregar isso com 3 cores, pode no primeiro momento entregar com 2. Ou seja, fundamentalmente, dedique um bom tempo da sua discussão com o seu cliente, com a sua equipe, entendendo o escopo do projeto fundamentalmente, ok? Óbvio, uma vez entendido o escopo do projeto, nós temos aí o cronograma, né? Essa parte de como que a gente vai acontecer isso no tempo, né? Que tipo de recurso que eu vou utilizar, que tipo de pessoa que eu vou utilizar, que tipo de profissional que eu vou ter. Então, pensar o planejamento disso no tempo. E, fundamentalmente, às vezes a gente esquece, né? Mas aqui no cronograma a gente tem que ter atenção, feriados, quantidade de feriados que a gente tem, feriados que são regionais, por exemplo, São Paulo tem consciência negra, Curitiba não tem consciência negra. Ah, teu projeto é internacional, nos Estados Unidos ou em outros países não tem carnaval, no Brasil tem carnaval. Pense essa característica assim, pô, na sua equipe tem uma pessoa grávida, vê na sua equipe as pessoas que estão saindo de férias. Porque quando você está falando de cronograma, colocar isso no tempo, você precisa considerar a utilização do seu recurso no tempo. Uma coisa super importante que também você deve considerar não apenas o recurso no tempo, mas a disponibilidade dele no tempo. Nunca acredite que um recurso vai trabalhar 100% do tempo dele, única e exclusivamente no seu projeto. Primeiro, isso não existe, ninguém trabalha 8 horas numa coisa exclusiva. Nós sempre temos algumas distrações, seja ela um celular, seja ela um telefonema, seja ela uma reunião, seja ela um assunto particular. E temos que considerar também eventos fortuitos, coisas que podem ocorrer, uma falta, um atraso, um carro que quebra,
situações. Então, quando você pensar no seu cronograma, não pense em termos de ferro e fogo e não saia assumindo, né, datas ou não saia concordando com datas. Precisamos disso para março. Vai acontecer em março. Exceto se, e somente se você tiver 100% convicto que você consegue lidar com esse cronograma que você tem, com esse prazo que você tem, que foi colocado para você. Na sequência disso, os custos, né? Quanto que isso custa, né? E veja, eu estou usando a palavra custo. Preço eu não entendo. Preço é markup, preço é cada organização tem um markup, cada recurso tem uma forma de você vender, o engenheiro tem um valor na hora de venda, um técnico tem um valor na hora de venda, um diretor tem um custo dele. O que nós estamos falando aqui é o quanto custa, né? Quanto custa para a organização uma passagem aérea. A passagem aérea custa R$126, né? Quanto eu cobro do cliente para essa passagem aérea? Não sei. Esse valor aí é definido aí por mercado, é definido por segmento, é definido pela organização, cada um sabe a melhor forma. Mas quando a gente fala de custo, a gente tem que ter estimativas de custo, né? Tem que ter uma ideia de quanto isso vai custar. E óbvio, né, que o rule of thumb, né, que é aquele chute, aquela nossa visão aproximada, que a gente tem uma variação aí de 50% a 75% entre erros e acertos e tudo mais, é importante? Mas lembre-se que você tem que adicionar outros custos, do tipo risco. Porque vão acontecer eventos e você vai ter que administrar eventos, né? Óbvio que quando a gente chegar em custo, em riscos, a gente tem uma forma de analisar o valor monetário esperado, né? Qual é o impacto que isso tem sobre cada uma das atividades, mas fundamentalmente nada custa aquele preço, é um projeto de 3 anos, preço fixo 50 mil. Custo fixo 50 mil. É perigosíssimo, né? Vai estourar o orçamento. Eu não tenho muito claro quais são os requisitos, eu não tenho muito claro, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei com qual tipo de recurso eu vou utilizar. Eu não sei se eu vou utilizar um computador ou 10, eu não sei se eu vou fazer em São Paulo ou em Brasília, eu não sei se eu vou comprar ou vou executar. É complicado. Então, assim, basicamente, tem que se levantar da melhor forma possível os custos associados a isso. Então, pensar a minha estimativa de custo, a minha orçamentação, quanto que mais ou menos, qual é o tamanho do meu orçamento e como que eu vou medir isso no tempo. Então, são coisas que a gente tem bastante preocupação. Como eu quero o meu item, né? Como eu vou medir a satisfação do meu cliente em termos de entrega, né? Como eu vou saber, por exemplo, quando eu falo eu estou fazendo uma festa de casamento e nós temos lá os bem casados. Todo mundo quer experimentar o bem casado antes do casamento, o bolo, né? Então, assim, esse critério de aceite, né? Ele é muito importante, né? Esse como, né? Eu saí desse universo do o que eu quero, e o que eu quero está no universo do escopo, e o como eu quero está no universo da qualidade, né? Então, eu tenho os requisitos que eu vou atender em termos de como, de qualidade, né, de grau, né, de o quanto daquela satisfação eu consigo alcançar, dentro do meu orçamento, o quanto que eu posso fazer. Por exemplo, no meu casamento eu quero única e exclusivamente bebidas internacionais. Ok, isso vai ter um custo. Eu quero só suco de laranja, vai ser um custo completamente diferente. Uma coisa é ter bebidas, mas quando eu defino quais são as bebidas, esse eu estou no universo do como. Uma coisa é ter whisky, uma coisa é ter whisky 12 anos, uma coisa é ter whisky 15 anos e uma coisa é ter whisky 25 anos. Todos são whiskies, mas com qualidades, né, diferentes, com características e buquê e tudo mais completamente diferente, que eleva o preço. Então tem que ter uma relação entre custo e benefício, né? Qual é o equilíbrio perfeito que eu vou encontrar aqui entre custo e benefício, utilização dos meus recursos organizacionais ou buscando recursos no mercado. Atenção muito grande em relação a isso daí. Quando eu falo de recursos, né, a gente tem que estar muito atento que tipo de recurso nós estamos falando. Existe o recurso financeiro, existe os recursos humanos, existe os recursos organizacionais, são todos recursos que você vai ter que lançar mão. Então você tem que saber em que momento utilizá-los. Eu vou dar um exemplo clássico. Há um tempo atrás, um aluno comentando que num projeto muito grande que ele estava fazendo voltado para plataformas de petróleo,
existe um tipo de guincho, né, tipo de guindaste, que movimenta plataformas nos mares, né? Ele leva a plataforma, ele que movimenta a plataforma. E tem poucos distribuídos no mundo. E o aluguel desse equipamento é alguns R$ 1.000, alguns US$ 1.000 por dia o aluguel do equipamento. E por um erro de planejamento de data, o equipamento veio para o Brasil, né? Chegando aqui no Brasil, a plataforma não estava pronta e há uma alocação dinâmica desse equipamento, né? Então ele calcula, o locador desse equipamento, né? Calcula que ele vai colocar o equipamento no Brasil em tal dia, a plataforma entra em locomoção e chega no destino em dia X e ele já usa esse período e devolve para outro. Óbvio que ele põe alguns pequenos buffers, né, para evitar que um cabo que se rompa, um atraso, alguma coisa, pequenos buffers para administrar isso daí. Porém, a diferença, né, que chegou aqui no Brasil, era uma diferença assim da plataforma ficar pronta 45 dias depois do que da dia que o equipamento tinha chegado. Aí ele pagou, né, esse aluguel por alguns dias do equipamento, sem utilizar o equipamento, porque faz parte do contrato, né, que ele teria que pagar mesmo pela não utilização. Agora você imagina o custo que isso gera para um contrato, o custo que isso gera essa má administração dos recursos que você tem. No caso, eu estou falando aqui de um recurso chamado dinheiro, muito mal administrado, e você perde esse dinheiro, você perde, e ok, agora a tua plataforma fica pronta, e aí o equipamento não está disponível, tem que esperar uma janela de disponibilidade do equipamento, quer dizer, você cria uma série de problemas. Então esse controle, essa gestão eficiente dos recursos que você vai utilizar, seja esses recursos humanos ou seja esses recursos financeiros, é infinitamente importante. Tenha bastante atenção com isso, porque isso vai fazer toda a diferença na gestão de projeto. Outro elemento infinitamente importante é a comunicação, como vai se dar a comunicação no projeto, quem são as pessoas envolvidas, e muito mais de quem são as pessoas envolvidas é como eu me comunico com cada uma delas. Algumas pessoas gostam de e-mail, algumas pessoas gostam de WhatsApp, algumas pessoas gostam de relatórios complexos, outras gostam de relatórios não tão complexos, eu gosto de informações em 2 linhas, outras gostam em 20 linhas. Como é que você vai fazer isso? Então, tenha infinita atenção na comunicação. Talvez essa seja uma das maiores habilidades hoje de qualquer executivo. Às vezes as pessoas apontam isso, a comunicação, como sendo um problema em todas as áreas, mas nós sabemos que a comunicação ela é uma coisa que eu consigo aprender a me comunicar, e a melhor forma da gente aprender a se comunicar é por observação. Né? Não existe outra forma. Observe como as pessoas funcionam e começa a trabalhar no mesmo canal que elas funcionam. Né? Uma pessoa fala manso com ela, uma pessoa fala rápido com ela, uma pessoa que ela é direto objetivo, seja que ela é direto objetivo com ela, e uma pessoa gosta de detalhes para ela. Poxa, quer dizer que eu tenho que mudar o jeito que você não está mudando o jeito que você é, você está se comunicando, você está se adaptando. Não adianta você querer ser sempre do mesmo jeito e ter resultados diferentes, isso é inviável. Né? Se você parar e pensar 5 minutos, você vai perceber que você já executa no seu dia a dia zilhões de papéis, zilhões de personagens. Se você é casado, você tem o papel de esposo, você tem o papel de filho, você tem o papel de pai, você tem o papel de irmão, você tem o papel de irmã, você tem o papel de colega, e ao longo do seu dia você lida com pessoas das mais diferentes classes, jeitos e formas e se comunica com elas das formas mais diferentes. Você não usa como padrão o seu modelo de comunicação, mas muitas vezes você se adapta ao canal da outra pessoa, porque lembra do buy-in, você quer conquistar o buy-in dessas pessoas, e para conquistar o buy-in dela, você tem que falar no canal que essas pessoas funcionam. Lembre-se, né, como uma coisa super importante, só dar uma dica aqui de comunicação, uma das habilidades que você já pode começar a usar agora é sempre guardar o nome das pessoas, né? Quando as pessoas falarem o nome para você, guardar o nome da pessoa e guardar algo relativamente importante para aquela pessoa naquele momento, né? Ou algum fato, ou um dado que seja importante para ela. E numa outra oportunidade que você encontrá-la, além de falar o nome dela, todas as pessoas se sentem muito bem quando ouve um dos sons que as pessoas mais gostam de ouvir é o som do seu nome. Então, chamar a pessoa pelo próprio nome e ainda lembrar de um evento importante. Você está dando relevância, importância para aquela pessoa e imediatamente ela já vai ter um olhar diferente para você. Então, está aí uma técnica, uma forma de você utilizar, melhorando aí a sua comunicação. Não esquecendo, né, que aqui você vai falar de comunicação escrita, comunicação verbal,
técnica de apresentação. Então a gente fala de tem muitas coisas por trás de comunicação que são relevantes e importantes aí para a gestão de projeto. Não podemos esquecer de uma coisa super importante, riscos, né? Cada vez mais as pessoas menos se importam com risco, né? A tolerância a risco da maioria dos projetos é infinitamente alta, a gente tolera riscos de uma forma muito passiva em gestão de projeto, porque, claro, para fazer uma gestão de risco, às vezes infere em custos, né? Você vai ter custos para evitar determinados riscos. Então, já que o risco é um evento no futuro e que, se ocorrer, vai gerar, pode trazer impactos, e esses impactos podem ser positivos ou negativos, já que é um evento que vai ocorrer no futuro, eu prefiro, quando ele ocorra, eu gerenciar ele da melhor forma possível. Mas é uma área super importante, super relevante da gestão de projeto e a gente tem que ter bastante atenção em relação a ela, né? Aqui é onde a gente fala muito de negociação. A aquisição é quando você compra recursos ou materiais ou pessoas fora da organização. É uma relação focada muito mais com contratos, né? Contratos e habilidade de negociação, tanto interna, né, com áreas da organização, como com fornecedores, onde você vai buscar o melhor equilíbrio, né, entre a relação das empresas, né? Contrato é exatamente isso, é contrato, né? Eu tenho um trato, eu estou tratando com você, então existe uma relação de tratativa aí. Então o contrato é uma relação de equilíbrio entre A e B, onde os profissionais que envolvidos ou as organizações envolvidas naquele contrato, ao celebrarem esse contrato, elas estão felizes, quer dizer, elas chegaram a uma relação positiva, uma relação ganha-ganha, uma barganha positiva. Então, como profissional de contrato, sempre busque, né, a melhor relação possível, um equilíbrio perfeito entre um item e outro. Nunca tente levar vantagem nunca é uma coisa muito boa. Se você levar vantagem agora, provavelmente num próximo contrato você possa não levar essa vantagem. Então procure sempre ser uma pessoa bastante flat nas negociações. E fundamentalmente, habilidade de negociação, né? Acabamos de falar de comunicação, uma segunda habilidade muito grande aí, importantíssima profissional, é a habilidade de negociar. A habilidade de negociar, ela perpassa aí observação do cenário, compreensão das necessidades, entender o como ceder e como fazer isso para ceder, né? Qual é a sua atitude para ceder. Você tem que a pessoa tem que perceber valor naquilo que você está dando, né? Você tem que buscar um equilíbrio, que as pessoas chamam de debate, né? A melhor oportunidade o melhor cenário para um acordo. Então, buscar isso daí. Se você está vendo que você não está alcançando, ter o seu plano B preparado. Então, a habilidade de negociação é uma habilidade muito importante. Tem profissionais aí fantásticos em negociação que realmente dão um show nisso daí. E por fim, não menos importante, né, lidar com as pessoas de dentro e de fora do projeto, né? Aqui é onde você tem que ter uma habilidade muito grande de lidar com pessoas, influenciar pessoas, né? Tanto influenciar como você vai ser influenciado por elas e saber lidar com elas, buscar um equilíbrio, né, entre poder e interesse, achar esse equilíbrio entre as pessoas, né, ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos dela. Não existe uma área de gestão de projetos, segundo o Guia PMBOK, que eu falaria para você faça mais ou faça menos. Acho que todas as áreas em um projeto ou outro projeto elas vão ter uma relevância. Então você está buscando realmente uma habilidade de gestão de projeto, você quer ser um gerente de projeto eficiente, eficaz, é nesse caminho que a gente tem que seguir, é por aqui que a gente tem que seguir, aprender a influenciar pessoas, lidar com pessoas. Pô, eu não gosto de gente, aprende a gostar. Você vai ter os melhores resultados da sua vida aprendendo a lidar com pessoas, né? Não existe de influenciar pessoas, né? Você tem aqui um cenário de pessoas com muito poder, porém com baixo interesse, e você tem que buscá-las aí, ficar satisfeita. Como que eu trabalho com pessoas para mantê-las satisfeitas, né? Gerenciar de perto, né? Pessoas com alto poder, né? E alto interesse, eu tenho que gerenciar essas pessoas de perto, né? O que é gerenciar de perto? Como é que eu faço essa coisa de gerenciar de perto? Pessoas com baixo poder
e baixo interesse, monitorar. O que é monitorar? Como é que eu faço essa atividade de monitoramento? E, finalmente, pessoas com baixo poder e alto interesse, manter essas pessoas informadas. Então, aqui eu tenho 4 quadrantes, que eu tenho que aprender a navegar nesses 4 quadrantes da melhor forma possível, na busca de uma eficiente. Então, essas são aí as 10 áreas que o PMBOK atua, né? Que ele tem influência sobre as 10 áreas. Uma área que eu não falei é a área de integração. Qual é o papel dessa área? Essa área é a área que vai unificar todas essas outras áreas, ela vai demonstrar como é que escopo interage com recursos, como é que escopo interage com risco, como é que custo interage com comunicação. Então você tem uma área aí de integração, ela é a área que unifica todas as demais áreas, né? E hoje, né, no PMBOK surgiu, né, um processo novo chamado geração de conhecimento, que ficou aqui dentro. No primeiro momento, não se sabe se não podemos afirmar que é o melhor lugar para geração de conhecimento ficar, ou se ela poderia ficar em qualquer outra área, mas nesse primeiro momento ela está aqui. É uma área agora que está focada, né, nesse desenvolvimento da geração do conhecimento, né, como o conhecimento ele percorre a organização, aonde que ele é gerado, onde ele é criado, onde ele é desenvolvido. Então é uma área nova que requer uma atenção nossa em gestão de projetos, ok? Então é super importante aí a gente ter esse entendimento. Cada uma dessas áreas, né, eu passei por elas da forma que vocês viram, de uma forma bastante rápida, de uma forma bastante dinâmica, mas é para demonstrar que cada uma delas tem a sua importância, cada uma delas é um treinamento específico, você tem que deter aí algumas horas, né? Não apenas alguns minutos, mas algumas horas sobre cada uma delas, principalmente quando a gente fala de escopo, como se cria uma EAP, quando você fala de risco, como você cria um relatório de sensibilidade, um diagrama de sensibilidade, como é que você faz um valor monetário esperado, como é que você calcula riscos, aquisições, negociação, contratos, que tipos e modelos de contratos que tem, como negociar cada um desses contratos, ferramentas de qualidade, né, como fazer inspeção, como fazer análise de processo. Então, cada uma dessas áreas que eu apontei para vocês, elas têm bastante material por trás de cada uma delas. Esse curso ele aborda de uma forma um pouco mais rasa isso, né, porque o nosso objetivo é mostrar tudo que permeia, né, projetos, programas e portfólio, maturidade, perfil do gerente de projeto, mas aqui é o lugar onde nós teríamos que nos aprofundar na busca aí de realmente uma eficiência em gestão de projetos. A gente sairia de um curso de fundamentos de gerenciamento de projetos e iríamos aí para um curso, né, detido para cada uma dessas áreas, com uma certa profundidade em cada uma delas, falaríamos aí com maior profundidade em cada uma dessas áreas em relação a isso daí. Então, basicamente é isso, né, sobre esse universo. Então, o que eu quis dar para vocês foi um overview aí da gestão de projeto, para vocês entenderem basicamente todas essas áreas e como cada uma delas funciona e tudo mais, né. Dentro disso, daí o que eu acho que é importante